Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Cláudio César Braga, diretor financeiro, Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, Sr. Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças, e Sr. Evandro Tosati, diretor de aftermarket para a América do Sul. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Cláudio, pode prosseguir. Obrigado, Sofia. Bom dia a todos os participantes aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Estamos aqui com vocês agora para falar um pouco do resultado do terceiro trimestre e também do resultado acumulado nos 9 meses agora de 2024. Temos uma agenda um pouco diferente, né? Como começamos já há 2 trimestres anteriores aí, sempre com um convidado trazendo um tema interessante, não necessariamente focado nos relatórios financeiros, mas que seja interessante para o mercado de forma geral e os investidores. A agenda está um pouquinho comprida, mas eu acho que está bastante interessante. Começaremos com a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Os principais destaques, tivemos algumas operações bastante interessantes aí que discutimos no Q2 e no decorrer do Q3. Vamos brevemente comentar. E no Q4 aí traremos um pouquinho mais de detalhes, já que se realizaram em outubro deste ano, não é alvo de setembro. Entraria depois aqui o Daniel Brasil falando um pouco da visão geral de mercado e o desempenho das nossas receitas de vendas. Eu volto para falar um pouco dos resultados financeiros. Entra na sequência o nosso colega Fábio Pérez para explicar um pouco da nossa gestão financeira e despesas financeiras. E depois a gente passa a palavra aí para o nosso colega Evandro Tosati, responsável pela divisão de aftermarket, trazendo alguns comentários bastante interessantes para vocês. A ideia de trazer o Evandro aqui conosco veio uma grande parte do roadshow que o Sérgio e eu fizemos aí há uns 2 meses atrás, na divulgação de um projeto de aquisição de compressores e termal, e nós percebemos aí um interesse bastante forte da parte dos investidores em conhecer um pouquinho mais do mercado de aftermarket. Fizemos aí o convite ao Evandro, ele gentilmente aceitou. E aí no final abrimos espaço aí para perguntas e respostas. Obrigado. Bom, aqui indo já direto para os destaques, fechamos os primeiros 9 meses deste ano com 3,2 bilhões de reais de faturamento líquido, um pouco abaixo do que a gente viu nos 9 meses de 2023, por volta de 2%. A gente vai ver na explicação do Daniel Brasil que uma maior parte aí vem do mercado e exportação. O Daniel explica um pouco da dinâmica. Seguindo aí sentido horário, fechamos com um EBIT de 20,9% do faturamento, em torno mais ou menos de um ponto percentual acima do que foram os primeiros 9 meses de 2023. Quando eu voltar com vocês, aí a gente elabora um pouco os principais detalhes. Isso, por consequência, eleva o EBIT também num patamar bastante forte. Acho que recordando aí, nós vínhamos aí com EBITs aí na casa de 18, 19, 20, nos melhores momentos aí 21%.
e este ano já por alguns momentos aí a gente chegou na casa dos 23% de EBITDA. E não posso passar muito detalhe ainda, porque foi tudo fechado agora basicamente no Q4, mas gostaria de agradecer aqui antecipadamente pelo apoio e a confiança de todos vocês. Conseguimos fechar com bastante sucesso os projetos que nós aqui divulgamos para o mercado. Dois deles aí que seriam a aquisição de compressores, uma unidade em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, e também de aftermarket termal, que essa parte entra na divisão aí que o Evandro Tosati na sequência explica para a gente. E também conseguimos concretizar aí a aquisição de 33% da Arco Climatização. Os dois projetos foram alvo de um roadshow, né, de comentários e divulgamos para o mercado. É, a gente está bastante ansioso aí para encerrar o quarto trimestre já com tudo isso dentro da Mali Metal Leve e poder compartilhar com vocês aí o que nós conseguimos fazer. Eu acredito que agora eu passo a palavra para o Daniel Brasil. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da Mali Metal Leve nesse terceiro trimestre de 2024. Bom, eu começo aqui pelo mercado automotivo. Tenho boas e más notícias aqui. Então, iniciando pelo mercado local, vendas e produção do mercado brasileiro e argentino. Na primeira linha ali, vendas de veículos leves, nós temos o Brasil com 1.752.000 unidades, um crescimento de 14,2% quando comparado com os 9 meses do ano passado. O Q3 desse ano ele está 13% superior ao que foi o Q3 do ano passado, então a gente está aí numa crescente desde o começo do ano. Então, o mercado aquecido é um percentual bem interessante. Outubro ainda não está aqui nesses números, mas se a gente levar em consideração aqui, foi o melhor mês de vendas desde 2014. Então, o mercado continua acelerado. Isso é importante aí também para nós aqui. E a projeção da Anfávia para o fechamento do ano nas vendas de veículos leves é um crescimento de 10,9%. Passando para a Argentina, nós temos aí uma queda de 10,7%. Porém, é uma melhoria em relação ao Q2. No Q2, esse número era menos 21%. Então, tivemos aí já 4 meses seguidos aí de vendas na Argentina acima de 40.000 unidades. Então, incluindo aí outubro também. Então, todo o terceiro trimestre de 24, assim como o mês de outubro, com vendas acima de 40.000. O mercado está se recuperando depois de um início bem ruim. Inclusive, melhoramos aqui a perspectiva para fechamento do ano na Argentina. Então, no call passado, essa projeção era terminar o ano entre menos 15% e menos 20%, e atualmente a gente já está aqui com uma perspectiva de menos 5% a menos 10%. Então, o mercado argentino aí contribuindo também para esse movimento positivo aí da produção que a gente vai falar daqui a pouquinho. Totalizando o Brasil mais Argentina, um crescimento de 10% com 2 milhões e 30 mil veículos vendidos, tá? Então, a projeção para o fechamento do ano de 2024 comparado com o ano de 2023 também melhorou um pouco, e aí agora nós estamos falando de 6 a 8% de crescimento. Então, é uma venda, um aumento importante aí comparado com 2023. Com relação a veículos pesados, importante relembrar que o ano passado teve a possibilidade de vendas de veículos com emissões na legislação Euro 5, então era permitido ainda essa venda, então isso distorceu um pouco o mercado, mas agora, como nós já temos aí 9 meses, isso já está mais equalizado. Então, nós temos um crescimento de 12,7%, com 107.000 unidades vendidas aqui de caminhões e ônibus. Um mercado também bem aquecido. Nós temos aí a Fenatran essa semana, bem movimentada, e a perspectiva dos clientes aí de fechamentos de negócios. Então, o mercado de pesados aí retomando a questão do PIB industrial também, uma recuperação. O próprio agro também retornando, então isso alavancando aí essa venda de caminhões. Na parte de ônibus, o Caminhos da Escola, então é um número bem interessante e uma perspectiva para fechamento do ano nas vendas de veículos pesados de 10,9%. Podemos aí até ter uma surpresa com um número melhor do que esse percentual. Na Argentina também uma melhora,
Então, nos 9 meses aí com uma queda de 5,7% e uma perspectiva de terminar o ano entre 0 e -5%. Totalizando o Brasil mais a Argentina com 117,4 mil, um crescimento de 10,8% e uma perspectiva de terminar o ano entre 10% e 12%. Então, tanto leves quanto pesados aí, as vendas, o mercado, uma demanda crescente, isso crescendo a cada trimestre, tá? Passando agora para a produção de veículos leves no Brasil, um crescimento de 5,2%. Apesar do crescimento interessante, a gente nota um descompasso entre vendas e produção, vendas crescendo 14% e produção 5%. Dois principais motivos eu comentei no trimestre passado e relembrando, né? Então, a gente tem um aumento dos veículos importados, principalmente da China aqui, nesse número, e também uma queda na exportação. Então, esse efeito duplicado acaba gerando esse descompasso. As exportações, tivemos aí uma melhoria nos últimos 4 meses, então está numa crescente. A Anfávia divulgou recentemente os números de outubro também teve uma melhora em relação ao que estava acontecendo. E a perspectiva para fechamento de produção de 3,4%, essa perspectiva da Anfávia para fechamento da produção de veículos leves. Na Argentina, apesar da melhora em produção, ainda sofrendo um pouco ali, com 22,1%, com 362 mil. Perspectiva de fechamento do ano entre -15% e -20%. Outubro já foi um volume ali de produção de 50 mil unidades, então a gente está numa crescente aí, tanto em vendas quanto em produção também. E fechando ali, Brasil mais Argentina, nos 9 meses, uma queda de 0,8% e uma perspectiva de fechamento do ano de 1%. No trimestre passado, esse número, a perspectiva era de 0%, então nós temos uma melhora de 1%. Se a gente colocar outubro aqui já na conta, esse número já apresenta isso, né? O year to date outubro já está positivo, com 1%, e a perspectiva de fechamento em 1%. Em veículos pesados, um crescimento de 42,1%. Lembrando que teve o ano passado venda de estoque, né, veículos Euro 5, que foi produzido no ano anterior, sendo vendido em 2023. Então, essa produção foi menor em 2023 por causa disso, dessa venda de estoque. Consequentemente, nós temos aí um crescimento de 42% e uma perspectiva de 32% para fechamento do ano. Mesmo tirando esse efeito aí de estoque, o mercado, como eu comentei ali, em vendas, bem aquecido. Então, o mercado realmente puxando na parte de pesados aqui também. Argentina, queda de 14% e uma perspectiva de fechar o ano entre -10% e -15%. Totalizando o Brasil mais Argentina na produção de veículos pesados, um crescimento de 38,2% e perspectiva para fechar o ano aí acima de 30%. Bom, passando agora para a notícia não tão positiva aqui, né? Então, na parte de exportação, no mercado automotivo aí, Europa e América do Norte, nós temos queda tanto em veículos leves e veículos pesados na produção. Europa, veículos leves, uma queda de 3,7% e uma perspectiva de fechar o ano com -4%. América do Norte com uma queda de 1,2% e uma projeção para terminar o ano com -1%, somando Europa e América do Norte -2,5% e uma perspectiva de fechar o ano entre -2% e -3%. Então a gente vê ali principalmente a Europa sofrendo ali um pouco mais nessa venda de veículos, desculpa, na produção de veículos leves, né? E em pesados o cenário até um pouco pior. Produção de pesados no mercado europeu com uma queda de 12% e na América do Norte uma queda de 3%, totalizando Europa e América do Norte com -7,5%, uma perspectiva de fechar o ano com -10%. Então aqui uma demanda mais fraca. O ano passado tivemos aí um crescimento de 2 dígitos, então isso também está influenciando, consequentemente carregando aí um 2024 mais fraco para veículos pesados principalmente. Bom, passando agora para o slide 6. Nós temos aqui a evolução da receita líquida de vendas do terceiro trimestre de 2024
contra o terceiro trimestre de 2023 e os 9 meses desse ano contra o ano passado. Vocês observam que o comportamento é mais ou menos parecido, tá? Então a gente tem uma queda no equipamento original, principalmente na exportação, e no aftermarket um crescimento com uma queda no aftermarket doméstico. No terceiro trimestre, vocês observam ali um crescimento mais forte no equipamento original doméstico, de 8,4%, compensando a piora no equipamento original exportação com 18,6%. Eu vou comentar os 9 meses, porque os efeitos são bem parecidos aqui do trimestre e do year to date, tá? Então, no equipamento original doméstico, nós vimos lá a produção de veículos leves com uma queda de 0,8 e o pesados com um crescimento de 38,2. Então, nós temos aqui um aumento da receita. Na parte de veículos pesados, nós temos também os motores que são entregues para máquinas agrícolas, e esse mercado está com uma queda. Então, no correlacionamento com as vendas da Mali Metal Leve, isso também é levado em consideração. Porém, a gente consegue ter ali um aumento na receita do equipamento original doméstico. Tivemos aqui também um efeito negativo de uma exportação indireta. Então, nós fornecemos aqui, principalmente para clientes de veículos pesados aqui no Brasil, e essa montadora fazendo a exportação do motor para a Europa, por exemplo, tá? Então, como nós vimos ali o mercado europeu caindo, essa exportação do nosso cliente, ela também reduziu. Então, isso também impactou a minha venda aqui no equipamento original doméstico. Por isso, eu não tenho um crescimento mais forte aqui nessa linha. No equipamento original exportação, nós vimos ali a queda do mercado, principalmente do mercado diesel pesado, né, que é onde nós temos uma participação maior na exportação, e também um efeito de uma válvula especial que nós fornecemos para um veículo leve, para um motor leve, e esse motor tem um ramp down ali, uma finalização de produção, isso também impactando a nossa receita. O que totaliza aqui no equipamento original uma queda de 5,7%, com 1 bilhão 817 milhões de reais. No aftermarket doméstico, uma queda de 1%. Aqui vale lembrar que a nossa venda do aftermarket Argentina, ou seja, nós temos a nossa unidade de aftermarket na Argentina, em Buenos Aires, e o que eu vendo lá naquele mercado entra aqui nessa linha de aftermarket doméstico. Então, nós tivemos uma queda significativa no aftermarket Argentina, principalmente devido ao ajuste econômico que foi feito na economia. Então, nós tivemos ali os nossos clientes fazendo estoque, tivemos uma mega desvalorização no final do ano passado, então os clientes estocaram, e isso está impactando o mercado. E nós vemos aqui o crescimento do aftermarket do Brasil quase que compensando essa queda forte do mercado argentino. Então, nós temos aí o Evandro hoje aqui, que vai dar mais detalhes aí para a gente do mercado aftermarket, mas relacionado à receita, esse é o motivo aí dessa queda de 1%, a queda do mercado argentino. Porém, o Brasil quase que fazendo um net aí dessa queda. Na exportação, um crescimento significativo de 20,9%, como falado no Q2 e relembrando aqui agora, né, nós tivemos ali um ano passado mais fraco devido às incertezas políticas e econômicas, né, dos países que nós exportamos aqui para a América Latina, e também no ano de 2024, a implementação de uma nova política comercial, assim como uma equipe de vendas dedicada, principalmente para o mercado colombiano, peruano e o chileno. Então, isso refletindo aqui nos nossos números de aftermarket exportação, e um crescimento total da receita nos 9 meses de 2%, e totalizando aqui a companhia com menos 2,5%. Então, mostrando aí uma resiliência, apesar da queda na exportação do equipamento original e também do mercado argentino do aftermarket. Eu volto a palavra agora para o Cláudio, ele vai dar continuidade, eu estarei disponível ao final para as perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Falando um pouco, então, a parte da receita aqui, acho que a gente já pode pular, falando um pouquinho dos custos das vendas, a gente percebe aqui um custo de vendas um pouco abaixo no Q3 de 24 versus 2023, aproximadamente quase um ponto percentual. Basicamente, essa queda ela vem de uma acomodação do preço de matéria-prima, né? E também tem um fator na primeira linha, na linha de receita operacional, a dinâmica de recuperação
de preços ou negociação com os clientes, ela é relativamente diferente dependendo do mercado no qual a gente está inserido, e agora em 2024 a gente conseguiu um crédito retroativo de 2023 de preço de vendas em uma das nossas divisões, também ajudando um pouco a primeira linha, sem que necessariamente o custo tenha ocorrido neste ano. Então, esses dois fatores basicamente levam o nosso lucro bruto aqui para casa de 30%. Ele é mais alto, né? Ele é mais alto do que foi o Q3 de 2023, mas quando a gente olha para os 9 meses, está bastante estável no decorrer do ano, né? Sempre na casa aí de 30,5%, eu diria, em média. Indo um pouquinho mais para baixo, para a área de overhead, despesas com vendas e distribuição e despesas gerais administrativas, a gente vê basicamente o número estático em valor absoluto, 120 milhões de reais no Q3, e também 24 igualzinho a 2023, em percentual das vendas quase idêntico, e no acumulado a gente segue na casa de 10,5% aí na média, sem grandes distorções. Indo um pouco mais para baixo, quando a gente olha para pesquisa e desenvolvimento, aqui a gente tem uma grata surpresa, né? Então a gente percebe aí uma queda, tanto em valor absoluto aí de quase 3 milhões comparando trimestre quanto trimestre. No acumulado ele segue bastante parecido, mas o Q3 a gente percebe aí uma redução bem interessante. Parte disso vem, se vocês se recordam, eu acredito que na apresentação do Q2 ou Q1, não me recordo agora, acredito que foi no Q1, pela primeira vez a gente chamou o responsável por pesquisa e desenvolvimento, nosso colega Everton, para explicar, e ele abordou a transferência de laboratórios de filtros da América do Norte para a América do Sul. Então, isso nos ajudou aí a dissolver um pouco mais o custo fixo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui em Jundiaí e também gerar uma receita adicional, né? Um serviço que a gente presta e vende com uma margem, né? Isso nos ajudou. Eu acredito que no Q2, aí o Everton voltou conosco outra vez para falar um pouco sobre o projeto Mover. A Mali foi bastante ativa no desenvolvimento do projeto Mover e foi uma das primeiras empresas de autopeça a se habilitar, e a gente começa já a ver algum benefício de fiscal aí nos ajudando em despesas de R&D. Bastante interessante para vocês que nos acompanharam. A gente divulgou também na mídia social e em algumas plataformas. Formalizamos ou assinamos aí o contrato da linha de crédito da FINEP, 110 milhões de reais, onde a gente entra com 10 milhões e a FINEP entra com quase 100 milhões de reais em 3 tranches aí diluídos em 3 anos, com uma taxa de juros extremamente atrativa, eu diria o mais baixo até que a FINEP tem para oferecer. É uma relação já de longa data e de muita confiança entre Mali e FINEP. A gente também é bastante grato a todos eles, o que nos ajuda também aí a suportar um pouco os projetos aí que a gente está tentando desenvolver no decorrer deste ano de pesquisa e desenvolvimento. Olhando para outras receitas e despesas operacionais, a gente percebe um desvio bastante grande, que contra Q também no acumulado de 9 meses, né? Aqui, basicamente, no Q3 foi um trimestre bastante tranquilo, eu diria, com relação a isso. Basicamente, veio no primeiro semestre deste ano. Se vocês se recordam, aí na divulgação do resultado do Q2, nós comunicamos uma adequação das provisões de meio ambiente, de descontaminação de algumas unidades da Mali. Não foi necessário correção nenhuma de provisão, a provisão que foi feita é a provisão adequada, no nosso melhor entendimento até o momento, e houve também uma reversão de uma provisão que dava um offset no crédito fiscal da unidade de aftermarket lá em Limeira, do prédio. Um processo que estava em discussão na corte há bastante tempo e já foi na última instância e favorável para a Mali. Agora é somente uma questão aí da prefeitura local incluí-lo no budget para a gente poder contar com os precatórios. Então esses dois fatores basicamente respondem aí ou explicam o desvio que a gente percebe nesta linha aqui de 23 contra 24. Descendo um pouquinho mais, também acredito que um pouco alinhado com o que o Daniel Brasil explicou para a gente da acomodação no mercado argentino, mas a gente já percebe também não só no público consumidor, mas também com o Banco Central e com o governo,
a situação está se mostrando, ou mostra uma tendência de estabilização, o que é bastante interessante. Então, a gente percebe, olhando puramente para o Q3 aí de 2024, um número bastante aceitável, bastante alinhado com o nosso histórico, né? Não houve uma desvalorização da moeda como se previa a princípio do peso argentino contra o dólar, né? Na verdade, eu acredito que até vai sendo diluído aí com o tempo, e pouco a pouco a gente também percebe alguns movimentos do Banco Central argentino bastante interessantes em facilitando o pagamento a fornecedores. Se vocês se recordam, foi alguma coisa que estava bastante estancada até dezembro do ano passado, com a mudança do presidente do governo federal. Começou a acontecer alguma flexibilização com o Banco Central e houve novamente agora um outro movimento bastante favorável, dando vazão a pagamento de fornecedores. Então, isso alinhado também com a desvalorização cambial que não aconteceu, a gente percebe aqui ganhos na posição monetária de empresas controladas no exterior, bastante alinhado com o que foi no Q3 de 2023. O que ainda chama um pouco a atenção, mas isso foi bastante explicado no fechamento de março, o acumulado segue ainda bastante alto, 90,4 milhões, 2,8, né? Então, a gente veio aí 2, 3 anos de hiperinflação na Argentina, segue ainda a hiperinflação, mas não nos patamares que chegou, né, na casa aí de 150, 200% ao ano. Isso vem mostrando uma tendência de melhora, e quando há hiperinflação por um período maior do que 3 anos consecutivos, a gente tem que fazer atualização de todo o profit and loss e ativo e passivo. E parte dessas atualizações impacta o patrimônio líquido da empresa, que não está aqui, mas está nas demonstrações financeiras aí no site de RI, e outra parte está diluída nas linhas de receitas e despesas, e também depois dá um offset e traz um pouco de ganho aqui nessa última linha, né, de ganho na posição monetária, de controlada no exterior. Todos esses fatores acima levam o nosso EBIT, o nosso lucro antes das receitas e despesas financeiras, para 20,9%, bastante superior ao que foi o Q3 do ano passado. No acumulado, ainda superior a 2023, mas não tão forte como a gente viu em 2024. Então, pensando no Q3 de 2024, pensando somente no Q3, eu acredito que os pontos mais fortes aqui que chamam a atenção foi uma melhora no COGS, e também uma redução de pesquisa e desenvolvimento. São basicamente os dois principais fatores aí que puxaram o Q3 de 24 um pouquinho acima da média, mas nos 9 meses segue bastante consistente também. Indo para a linha de baixo, de receitas e despesas financeiras, eu não vou elaborar muito. No próximo slide, em 2 slides, o Fábio Pérez ele explica com um pouquinho mais de detalhe tudo isso. Mas a gente percebe basicamente, e a gente vai passar este ano aqui explicando o mesmo desvio a todo momento, houve uma mudança no perfil de endividamento da MAHLE Metal Leve de 2023 para 2024. Teve todo o movimento no Q4 do ano passado, que eu acredito que a maior parte de vocês aí se recorda e muitos se beneficiaram do alto pagamento de dividendos, mas aquele alto pagamento de dividendos elevou o endividamento da empresa, não era algo que a MAHLE Metal Leve estava habituada, e agora a gente tem essas despesas financeiras. De forma geral, ele chama bastante atenção quando compara um ano contra o outro, porque mudou um pouco o perfil da empresa com relação ao endividamento. Quando a gente compara com pares de mercados, a gente tem abordado isso com bastante frequência no 1 a 1, com os investidores que estão interessados. O nosso nível de alavancagem segue extremamente baixo, muito abaixo que as empresas comparáveis de mercado. Tá? Mas é um número que chama atenção quando você compara período contra período. Indo para o lucro, então, antes do imposto de renda de 19,3 contra 23 do ano passado. O 23 do ano passado ele está puxado basicamente pela receita financeira que eu acabei de resumir. E quando você olha no acumulado do ano, está bastante alinhado com o que é este último trimestre. O imposto de renda, a gente percebe também um aumento de imposto de renda com a adequação do Brasil nas normas da OCDE, e também algumas alterações da OCDE de forma global com relação ao Pilar 2. Algumas entidades nossas no exterior tiveram uma readequação do seu resultado. Então, o nível de tributação ele aumentou, mais notadamente a Áustria. Vocês também podem ver um pouco mais de detalhe nas demonstrações financeiras.
Mas isso não é nada atípico da Mali. Eu diria isso é normal de qualquer entidade que tem filiais no exterior. O lucro bruto do período de 12,3%, bastante alinhado do que foi o 13,3%. Chama um pouco a atenção a queda de ano contra ano, né, de um patamar de 18 para 12. Basicamente, quando a gente olha ali para a linha de receitas e despesas financeiras, eu acredito que é a grande explicação para a gente. O EBITDA, EBITDA, como a gente abordou no primeiro slide, na casa de 23% no acumulado ali, também de 23%. A próxima página, por favor. Olhando um pouquinho, isso daqui eu acho que é o segundo trimestre que a gente inclui essa página, apesar de já estar na demonstração financeira e no site de RI já há algum tempo. Chama um pouco a atenção as despesas financeiras contra receitas financeiras que nós tínhamos até o ano passado. E o nosso ponto é sempre chamar a atenção o que é o endividamento em função de um projeto e o que é a geração de caixa operacional da empresa. Esse é o objetivo do gráfico. Então, aqui a gente sai do caixa final ali de 31/12 de 2023 e mostra os principais movimentos nesses 9 meses. E o que eu quero chamar a atenção, basicamente a gente adquiriu no decorrer deste ano e a gente precisa aqui se recordar que a gente fez o pagamento de dividendos de 2023 lá em maio deste ano. Houve um endividamento novo de 330 milhões, porém também amortizamos aí outros empréstimos na ordem de 310. Tudo isso levou a uma despesa, de fato, com efeito em caixa, né, de 22 milhões. A gente vai ver duas colunas para frente, que na verdade nossa geração de caixa, né, segue extremamente positiva, 500 milhões aqui em 9 meses, e o excesso desse dinheiro, obviamente, segue investido em bancos, o que nos gera uma receita sobre aplicações financeiras de 26. Então, quando a gente olha, basicamente, geração no caixa de receita e despesa financeira, basicamente neutro, né? O que a gente paga de juros, basicamente, é o que a gente recebe do que está investido. Alguém pode depois entrar com uma pergunta do por que não pré-pagar, então, com a geração de caixa e endividamento. O endividamento foi feito com variação cambial, como também já foi decorrido aí nos outros trimestres, e não é propício amortizá-lo no momento. E este endividamento ele tem um vencimento previsto em 25 e 26, então não há necessidade. Mas a geração aqui e o gerenciamento de caixa está sendo extremamente bem feito. Como eu falei a princípio, houve o pagamento aí de dividendos de JCP de 2023, 240 milhões em impostos, saída de caixa e investimentos, né, investimentos que são aprovados aí no Conselho de Administração no decorrer dos trimestres, também geraram uma saída de caixa aí de 66 milhões e outros, basicamente de 50 milhões. Antes de passar a palavra para o Fábio, para elaborar um pouco a parte financeira, eu também só gostaria de chamar a atenção, a gente não incluiu um slide porque ocorreu basicamente ao mesmo momento, mas ontem também foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária. A reunião do Conselho ocorreu agora no dia 5 de setembro, 5 de novembro, desculpa, para o resultado de setembro em São Paulo. E a mesma deve ocorrer, eu acredito, aí nos primeiros 10 dias de dezembro. Basicamente, são dois tópicos que precisam ser submetidos à aprovação dos acionistas. O principal deles é a capitalização da reserva legal, né? Então, eu acredito que no momento mais oportuno aí a gente pode elaborar um pouquinho, é um movimento normal de mercado, né? E a gente também precisa lembrar que na discussão da aquisição de compressores Intermal, por serem partes relacionadas, muitos de vocês aí nos questionários com relação ao potencial impacto em dividendos, sem dar diretriz nenhuma, mas mostramos, né, com dados do valuation, que são públicos, né, os dois valuations, que na verdade a geração de caixa e o resultado eram positivos, né, para a Mali Metal Leve. Porém, o ágio que foi pago na operação, né, o valor da transação versus o valor do PL em livro dessas duas entidades geraram um ágio, o que normalmente entraria para um profit and loss, e muitos de vocês mostraram essa preocupação de um possível impacto aí na distribuição de dividendos. E na verdade o que nós explicamos não, por ser parte relacionada, não passa por um profit and loss, vai direto para o equity, vai direto para o patrimônio líquido. E tudo isso, e a hiperinflação dos últimos 2, 3 anos da Argentina,
quando vocês acompanham aí nas demonstrações financeiras a evolução do patrimônio líquido, quando vocês percebem uma certa redução. Então, a gente conta bastante com a compreensão de vocês na AGE de dezembro, porque a capitalização da reserva legal é um passo bastante importante para a Mali Metal Leve. A gente elabora um pouquinho mais daqui a um mês. Eu acredito que aqui, exceto voltando depois no final, se houver alguma pergunta, eu encerro a minha parte e passo a palavra agora para o Fábio Pérez. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado aí pela participação no call de resultados. Vamos falar um pouquinho da gestão financeira, né, focando aqui no resultado financeiro líquido. O Cláudio elaborou bem aqui a questão da variação cambial, né, decorrente dos empréstimos que nós tivemos no passado. Isso fica bastante evidente aqui nos 9 meses de 2024, onde aparece ali 56,6 milhões, enquanto que o ano passado aparece somente 6 milhões, né? Como ele bem colocou, isso não tem um efeito no caixa aqui, né? E é mais contábil. Isso vai ser amortizado lá em 2025, 2026, né? Então, partindo da primeira linha aqui, juros líquidos, né? Nós tivemos aqui aos 9 meses. Também vou focar assim a exemplo do Daniel, sempre focando nos 9 meses, que as explicações são bem semelhantes, tá? Então, nos 9 meses de 2024 aqui, nós tivemos uma despesa de 5,9, enquanto no ano de 2023 nós tivemos 16 milhões e meio. Aqui tem um efeito de uma desvalorização e uma reclassificação que a gente fez no passado com relação ao volume de caixa e os rendimentos que nós tivemos na Argentina, né? Há de se lembrar que a Argentina ela vem reduzindo a taxa de juros mês a mês, né? A gente, lá no passado, nós tínhamos algo em torno de 100% e hoje está em torno de 35%. Então, reduziu bastante, isso tem um impacto aqui também. A linha de variação cambial a gente já comentou, né, que basicamente vem dos empréstimos indexados em moedas estrangeiras, como a gente já explicou, e a variação monetária, nós tivemos uma receita de 4,7 nos 9 meses desse ano, e o ano passado a gente teve uma despesa de 7,4. Então, o delta aqui entre os períodos dá 151 milhões, sendo 22 milhões referentes a juros, 62,6 referente à variação cambial e 12,1 referente à variação monetária. Na tabela abaixo, nós vemos aqui, então, a posição líquida de ativos e passivos financeiros, né, sendo a primeira linha aqui, mostrando a nossa posição de caixa de 509 milhões, contra 31 de dezembro, de 383 milhões. E os financiamentos que nós temos hoje aqui, 86% na posição de setembro de 24, no longo prazo, e 14% no curto prazo. Lembrando que aqui dentro nós temos eles são compostos, né, por NCE e também um empréstimo da FINEP que nós temos. Já em dezembro de 23, nós tínhamos 314 milhões no curto prazo, representando 37% do total, e 63% no longo prazo. Quando nós comparamos o período aqui, ele está bastante estável, né, mostrando ali que teve uma variação entre os períodos de apenas 14 milhões, e a nossa alavancagem, como o Cláudio comentou anteriormente, bastante saudável, na ordem aí de 0,51 vezes o EBITDA, né? Então, a gente vê que temos aqui um gerenciamento da nossa dívida, sempre mantendo no longo prazo, e um nível de caixa bastante saudável para que a companhia tenha seus financiamentos e investimentos aí no decorrer do tempo, né? Então, eu passo a palavra agora ao Evandro, que vai fazer uma explicação, ele vai fazer uma apresentação para nós aqui de aftermarket, e ao final do call nós estaremos à disposição aqui também para esclarecer potenciais dúvidas que os senhores possam ter. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela participação. O objetivo é compartilhar com vocês tendências do mercado de reposição, alguns dados de mercado e principalmente as iniciativas implementadas que estão permitindo o crescimento sustentável do aftermarket nos últimos anos. No próximo slide, nós trazemos Obrigado.
O aftermarket está diretamente relacionado com a frota circulante. Esses são os dados da frota circulante na América do Sul, América Central, nos países em que a MAHLE atua no mercado de reposição. Nós estamos considerando frota de veículo de linha leve, pesado, para transporte de passageiro e de carga. A projeção que no final de 2024 essa frota seja de 89,8 milhões, com uma taxa de crescimento baseada em dados de projeção de mercado até 2029 de 1,6% ao ano, de 23 a 29. 55% dessa frota ela é concentrada no mercado brasileiro e seguido por Argentina, que vale a pena ressaltar que as plataformas dos veículos, tanto no Brasil como na Argentina, são muito similares devido à produção local, diferente dos demais países, onde a frota predominantemente são plataformas asiáticas e americanas. Dos 25 milhões e 700 de veículos nos demais países, há uma concentração de 12,2 milhões de veículos nos mercados do Chile e da Colômbia. Algo que é importante destacar também é a idade da frota circulante. Os veículos, normalmente, a grande maioria, realizam a manutenção no mercado independente após o 3º ano. Como dado da região, no Brasil, a frota circulante tem uma idade da linha leve de 11 anos, ônibus em 17 e caminhões 12. A projeção futura é que essa idade da frota ela aumenta na linha leve, também aumenta em ônibus e uma pequena queda em caminhões, como o Daniel comentou, devido ao grande volume que entrou de veículo no ano passado na região. Um dos motivos da idade da frota é que não há uma política de renovação de frota e é uma idade extremamente favorável para os negócios de aftermarket. Algo que pode impactar na frota, os negócios de aftermarket, são os veículos totalmente elétricos devido à característica de manutenção. Em algumas outras regiões do mundo, esse impacto acontece num curto prazo de tempo, mas com base nas expectativas, nas projeções de mercado. A frota dos veículos totalmente elétricos vão representar menos de 1% em 2029, e os híbridos têm um comportamento um pouco diferente. A projeção é que seja de 1,9%. De forma geral, a eletrificação ela não traz nenhum impacto significativo para os negócios de aftermarket nos próximos 5 anos. Uma característica dessa frota, em termos geral, que é uma demanda atual do mercado, a frota está mais complexa, com novos modelos na frota, uma diversidade maior, um tempo menor de plataformas de renovação, o que demanda por lançamentos de produtos, uma demanda maior de lançamentos de produtos para reparação desses veículos e suporte técnico aos mecânicos e também de atualização e capacitação nas novas tecnologias. No próximo slide, nós podemos ver as principais tendências que podem impactar os negócios de aftermarket nos próximos anos. Ela voltou. Obrigado. Um aumento da demanda de acesso aos dados gerados pelos veículos, principalmente para manutenção, código de falha, a digitalização dos canais com o aumento de implementação de ferramentas conectando B2B, os distribuidores, lojas de autopeça e as oficinas mecânicas, e também a crescente venda no mercado e-commerce. A venda do e-commerce é importante ressaltar que os principais vendedores do e-commerce são as autopeças tradicionais que estão explorando um novo modal de venda através do e-commerce, principalmente explorando regiões que até então eles não estão fisicamente. As tensões geopolíticas podem impactar a variação de câmbio, o custo de transporte, que afetam diretamente produtos importados ou empresas que têm como estratégia explorar principalmente a venda de produtos importados na região. Novos influenciadores determinando o local e quando a manutenção dos veículos são realizadas. Nesse ponto, são a participação, o aumento da frota de locadoras, a interferência das seguradoras, que definem, na verdade, a definição aonde e quando a manutenção será feita não é mais do usuário, sim de quem é proprietário da frota. Na região da América do Sul, a estimativa é que em torno de 20% da manutenção dos veículos acontecem dentro das concessionárias de OES e principalmente nos veículos que estão em período de garantia ou veículos mais novos, diferente de outras regiões como a Europa e Estados Unidos. O aftermarket é o mercado predominante. Nós percebemos, sim, alguns movimentos das montadoras
buscando ampliar os negócios e a participação no mercado independente na região, principalmente pela característica de futura do próprio mercado na região, com aquisições que aconteceram recente, principalmente no Brasil e Argentina, de empresas que atuam no mercado de reposição. Marcas próprias, ela tem baixa participação no mercado da América do Sul, diferente do mercado americano. Nós percebemos um movimento de distribuidores e grandes redes de varejo desenvolvendo marca própria, principalmente para produtos que são commodities, sendo com uma estratégia de preço frente aos produtos importados. E a consolidação do mercado, principalmente no canal de distribuição, a grande maioria das empresas são empresas familiares, a maior parte delas, a gestão está com a primeira geração, e muitas das empresas ainda não possuem um plano de sucessão claro, bem definido, ou profissionalização da empresa. E um mercado extremamente fragmentado. Provavelmente o maior distribuidor na região, ele possui menos de 10% de market share. Há um movimento de aquisições, grandes distribuidores fazendo aquisições de empresas menores, grupo de private equity também fazendo aquisição na região, e as redes de varejo fazendo expansão, abrindo novas filiais e pontos de venda em diferentes regiões do país. No próximo slide, nós temos os indicadores da MAHLE e atuação no aftermarket. São dados que vocês têm acesso. Em 2023, o faturamento foi de 1,8 bilhões de reais, um crescimento de 100% comparado com 2020, um forte crescimento no mercado doméstico, como apontado pelo Daniel, que são os mercados brasileiro e argentino, e o mercado de exportação também com crescimento menor em relação aos mercados nacionais. O mix de faturamento por segmento ele é bem equilibrado, o que garante também o crescimento sustentável, 53% das vendas para componentes de linha pesada comercial, 41% linha leve e 6% no segmento de duas rodas. O mix de venda por cliente também, ele é um mix bastante saudável, não há uma concentração de venda em clientes. O maior cliente da empresa representou 7% das vendas no ano de 2023. O portfólio de produto, que atualmente nós exploramos a venda no mercado e os negócios, são a liderança de componente de motor, filtros, a linha de climatização, a linha térmica com ar-condicionado, a linha elétrica de componentes elétricos, motor de partilha alternador exclusivo para a linha agrícola, e a parte de equipamento para diagnóstico e manutenção nas oficinas, que é uma fábrica do Grupo MAHLE, e na Itália, em Parma, que produz esses equipamentos, são importados para venda aqui na região. Vale a pena destacar que 86% do faturamento ele vem de produtos produzidos pela MAHLE Metal Leve ou por empresas do Grupo MAHLE, sendo que produtos da MAHLE Metal Leve na região representam 71% do total do faturamento da MAHLE Metal Leve no aftermarket. No próximo slide, nós podemos compartilhar os pilares estratégicos, as principais iniciativas que estão permitindo o crescimento sustentável da MAHLE no aftermarket. Essa estratégia foi definida alguns anos atrás, que ela basicamente é baseada em 5 pilares, que é aumentar a participação da MAHLE nos clientes. A grande fortaleza da MAHLE Metal Leve na região é a sua rede de distribuidores e clientes, os principais clientes distribuidores, as empresas que estão fazendo essa consolidação do mercado são clientes da MAHLE, e a MAHLE tem uma participação de destaque nesses clientes, uma estratégia clara de canal com objetivo e foco no crescimento de market share, reforçar a marca MAHLE na região, na América do Sul como um todo, uma estrutura robusta de GTS, Go-to-Source and Go-to-Market, com foco em gestão de fornecedores, categoria de produto e uma estrutura regionalizada, focada no mercado para suporte, seja para os clientes direto e indireto da empresa, e o último pilar é uma forte presença no mercado com ações de geração de demanda em toda a cadeia de distribuição, seja no aplicador, nas lojas de autopeça ou nos distribuidores, né? E tudo isso apoiado nos pilares como foco, ação de foco na venda do nosso distribuidor, que são ações de sellout, oferecer para o mercado um portfólio amplo e competitivo de produto, com uma abordagem analítica e com conhecimento de mercado.
Baseado nisso, nós gostaríamos de destacar algumas ações no próximo slide, que é relacionado a portfólio de produto. No ano de 2023, esse tem sido um trabalho muito forte realizado no aftermarket, que é identificar as demandas do mercado pela característica da frota, a utilização dos veículos, a demanda por lançamento de produto logo após o lançamento do veículo, e se faz necessário. Ano passado foram lançados mais de 600 novos part numbers no mercado, que gerou de receita mais de 570 mil peças vendidas, né? E, ao mesmo tempo, foram desenvolvidas, aproveitando a oportunidade de mercado, novas linhas de produto, como a linha de aditivo, líquido de aditivo para radiadores, fortalecendo a estratégia e a presença da empresa no segmento térmico na região. Aproveitamos uma oportunidade existente no mercado argentino, foi desenvolvido bateria para a linha automotiva, é uma parceria com uma private label nesse caso, e há uma crescente tendência de veículos equipados com transmissão automática na região. Foi lançado ano passado também um portfólio completo, a solução de filtros para o sistema de transmissão automática e coletores de emissão de ar. Em 2024, no próximo slide, o nosso desafio ele continua. O plano esse ano é o lançamento de 1.100 novos SKUs, o que irá gerar em torno de 1,3 milhões de peças de venda. O foco do lançamento é ampliação do portfólio existente e, principalmente, ser solução na parte de motor, como eixo comando, junta, camisa e demais componentes para manutenção do motor, e explorar principalmente o potencial, ampliando também o nosso portfólio no segmento agrícola e de construção, aproveitando a natureza da região, o potencial agrícola tanto no Brasil, Argentina, como Paraguai. No próximo slide, uma outra ação que foi extremamente importante, em agosto de 2022, foi lançado um programa de geração de demanda e de comunicação chamado Juntos para Valer. Esse programa ele passou por atualização. O programa agora Somos Mali para Valer, que basicamente são ações que geram demanda em todo o canal, em todo o mercado de distribuição. No próximo slide nós podemos ver mais detalhes dessas ações, que são ações de relacionamento com clientes indireto e indireto da empresa, são ações de experiência promocional para o mercado, conectando os nossos distribuidores, os nossos clientes com perfil de varejo, especialista com aplicadores e proporcionando experiências únicas para esse público, e ações no ponto de venda, de geração de demanda, que além de promover a linha de produto, gerar ação de venda, também é uma fonte rica de informação para desenvolvimento e entendimento do mercado para a geração de demanda. E um programa de capacitação, que é o programa Luva Azul, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no próximo slide. E para trazer um pouco de todo esse cenário, nós temos um vídeo que nós vamos passar, que conta um pouco essa história que iniciou em 2022 e tem gerado resultado positivo até o momento. Já parou para pensar em como uma ideia cresce? Falamos muito em ter ideias, mas como é que ideias se tornam maiores? Bem, nós vivemos isso na pele e podemos provar. Ideias crescem quando as cultivamos juntos. Ou, no nosso caso, juntos pra valer. A iniciativa Juntos pra Valer começou em 2022 com o nosso time de aftermarket e foi pensado em cada um dos nossos clientes que ela se tornou maior do que só mais uma ideia. De repente, ela cresceu na cabeça e coração dos distribuidores, varejos, aplicadores e das demais unidades Mali. No próximo slide, nós podemos ter um pouco dos dados, né, de quantas essas ações geraram de impacto no mercado. Foram treinadas presencialmente mais de 14 mil pessoas em 2023 e até o momento em 2024.
mais de 6.000 lojas de autopeça visitada, frotistas e retíficas, e um programa que é muito importante, são Plant Tour, visita a fábrica, todo mês nós promovemos com clientes do Brasil todo e da América Latina também, que eles têm oportunidade de conhecer os processos produtivos, né? No próximo slide, nós podemos ver um pouco do efeito de toda essa ação. Essa é o resultado da pesquisa realizada pela Sinal, que é o Centro de Inteligência Automotiva, em parceria com o Grupo Oficina Brasil. Todos os anos eles realizam uma pesquisa de share of mind junto aos mecânicos no Brasil. A MAHLE ocupava a 6ª posição em 2019, ela estava perdendo participação. Em agosto de 2022, quando foi lançado o programa, e essa pesquisa geralmente ela é divulgada em dezembro de todos os anos, né? E ano passado nós tivemos a feliz surpresa e o resultado, né, de ocuparmos o quarto posto, na opinião dos mecânicos, como a marca mais lembrada nas oficinas mecânicas, é um ganho de 4 posições, e é fruto de todo esse trabalho e das ações que estão sendo geradas pelo time MAHLE Metal Leve no mercado. E uma outra iniciativa que é extremamente importante, que foi lançada em março desse ano, que está conectada com a demanda principalmente dos mecânicos. No próximo slide, por favor. Está sendo lançado uma ação que é o Mecânico Luva Azul, que é um programa de formação da nova geração de mecânicos, em conjunto com instituições de ensino técnico, como o Senai, a Escola do Mecânico, e também iniciativas da nossa própria equipe técnica no mercado. Ele conecta tanto ações no presencial, como o lançamento também de uma plataforma de ensino à distância, com uma certificação desse programa. É um programa inovador, um programa que fortalece a presença da marca junto ao mecânico, e na visão da MAHLE, no nosso entendimento, os heróis do aftermarket são os aplicadores, são os mecânicos, e é um profissional que necessita de suporte e apoio da fábrica. Nós temos também um vídeo de divulgação desse programa que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Vem aí o programa MAHLE Luva Azul, que confere reconhecimento e identificação a mecânicos especialistas que atingem os mais altos níveis técnicos e teóricos, oferecendo serviços com elevada performance profissional aos seus clientes. Para alavancar o nível MAHLE Luva Azul, que faz parte do projeto MAHLE pra Valer, são necessárias cargas horárias específicas numa jornada de treinamento, capacitação e relacionamento. Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, o mecânico Luva Azul é aquele que se mantém atualizado e sempre atento às novidades. Ser um mecânico MAHLE Luva Azul é atestar a mais alta e rigorosa qualificação à sua oficina automotiva. Seja você também um mecânico Luva Azul MAHLE. E para encerrar a apresentação, nós gostaríamos de compartilhar, esse é o que direciona todas as ações da equipe no aftermarket. O aftermarket é um mercado extremamente dinâmico, competitivo, ser uma empresa simples, fácil de fazer negócio e ser a primeira opção de escolha dos nossos clientes. É um mantra dentro do aftermarket que direciona as atividades tanto do time interno quanto o time que está em campo junto aos clientes. Encerro a participação da parte de aftermarket. Acredito que agora nós vamos para a parte de sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão.
Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, Jonathan. Boa tarde, vocês me escutam? Super bem. Tudo bem, Cláudio, Daniel Tudo bem, aqui. já? Obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas do nosso lado aqui. A primeira é no segmento de equipamento original, né? Você teria mostrou um decrescimento nas exportações relevantes, né? Então, o Daniel até comentou do wrap-down de um produto no segmento, então só confirmar o entendimento desse produto, se não me engano, uma válvula que ele comentou era de fato exportado. E além disso, qual região vocês estão vendo mais fraqueza dentro de equipamento original entre Estados Unidos e Europa, só para a gente entender como essa linha deve se comportar daqui para frente. E a segunda pergunta sobre a climatização, né? Agora com a approval do CAD, não sei se vocês estão abrindo qual o nível de receitamento da Arco, qual foi o valuation do deal, ou se isso é algo que vocês pensam em abrir mais para frente, talvez quando reportarem o ano cheio mesmo, o ano que vem. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Jonathan, pela pergunta. Eu começo aqui pela primeira e o Cláudio fala sobre a segunda. Com relação à exportação, essa válvula, sim, para o mercado americano foi essa válvula, é um projeto específico, né, uma aplicação de um motor V8, e o mercado europeu é o que está mais fraco, né? Você viu ali pelo year to date de 9 meses, a gente tem ali um declínio, principalmente no mercado de pesados, tá? Então, o mercado de equipamento original aqui da região compensando um pouco essa queda e também o crescimento do aftermarket, né? Então, a gente tem falado já sobre a questão do pilar da empresa de estar nos três mercados, tanto no doméstico, aftermarket e a exportação, e isso dá uma resiliência para quando você tem algum mercado caindo, os outros mercados compensando. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se tem mais alguma dúvida. Não, tá claro. Obrigado, Daniel. A, a segunda, acho que o Cláudio pode Não, comentar. beleza. Jonathan, a Arco, tanto o projeto Arco como o projeto de aquisição de compressores e termal, a gente vai divulgar mais detalhes aí no Q4, então vai ser na call ali, se eu não me engano, de março. Com relação, foi sim aprovado pelo CAD, como você falou. Tem uma grande diferença aí, Jonas, nada mais é que a gente não vai ver a Arco sendo consolidada, é uma participação minoritária, 33%, né? Então a gente vai ver basicamente ali, se houver pagamento, quando houver pagamento de dividendos, entrando e como ativo ali, como investimento. Então, assim, a gente sim planeja voltar com um pouco mais de detalhes sobre as duas operações, mas somente no Q4, né? A gente não quer antecipar, porque nenhuma das duas interferiu no Q3, Jonathan. Obrigado pela pergunta de qualquer maneira. Não, tranquilo. Obrigado, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Tinel, do Itaú BBA. Por favor, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu tenho uma aqui, ela fica mais relacionada com a proposta de pagamento de dividendo de vocês. Eu queria só explorar um pouco mais como que a gente pode pensar no futuro esse fluxo de geração de caixa de vocês, conversando, né, com futuros M&As e a possível distribuição de dividendos. E super legal a apresentação sobre o aftermarket. Eu queria só ver se vocês podem falar um pouco mais sobre o crescimento que vocês esperam para Mali dentro desse segmento. Muito obrigado. Pedro, obrigado aí pela pergunta. Eu começo aqui, depois eu passo para o Evandro. Acho que a gente está falando um pouquinho de futuro, né, Pedro? Então, assim, basicamente não houve nenhuma mudança, né, na política de dividendos. Houve sim, claro, né, como parte do processo no decorrer do ano, um endividamento no final do ano passado, no decorrer deste ano, aí, com essas aquisições, e pagamentos muito fortes, né, de dividendos, né? Se você percebe um pouco olhando para o passado, basicamente a gente gerou tudo que era reserva que a gente tinha lá em 2023 e agora em 2024 somente aí a reserva legal, que também a gente está trazendo a proposta na AGE de dezembro para capitalização e voltar a compor. Reserva legal, não acredito que seja grande preocupação, é uma prática muito frequente aí de mercado. Basicamente, reserva, de forma geral, é prática do mercado, né? Mas reserva de legal é basicamente você aí acumulando 5% do resultado que você está oferindo em cada exercício, não é um grande fator.
Mas a gente não pode dar diretriz nenhuma com relação a dividendos. Geração de caixa, sim, bastante positiva, mas você fez um comentário que eu queria pegar gancho aqui, sem explorar demais, que também isso é bola de cristal no momento, mas fusão e aquisição é uma das maneiras aí de crescer, né? Ou uma das principais maneiras, né, para uma empresa já do nosso porte aí no mercado que é o mercado que nós temos, aqui no qual nós estamos inseridos, né? Então tudo isso pode gerar alguma potencial demanda, mas se for algo, aí é algo que a gente volta no momento oportuno a discutir. Tá? No momento que eu posso te falar, não teve nenhuma alteração e a gente não está considerando nenhuma alteração na política de pagamento de dividendos. Tá? Então, eu passo por... Legal, obrigado, Pedro, pela pergunta. De fato, as ações de geração de demanda têm sido ações importantes no mercado, que estando mais próximo, né, um movimento, por exemplo, que está gerando muito resultado, é estar perto dos clientes na exportação, como foi bem mencionado. Nós tivemos uma ação que foi atuar de forma direta, como acontece no Brasil e Argentina, eliminando representantes comerciais e tendo estrutura local nos países como Chile, Colômbia, Peru, estando próximo do cliente para entender a demanda do mercado, o tempo de lançamento de alguns produtos, competitividade. Isso, de fato, tem sido de forma muito bem aceita pelos clientes. Os pilares que eu compartilhei com vocês são ações focadas principalmente no aumento de venda dos nossos clientes ao mercado, né, com uma política de venda mais próximo dos clientes e realmente de suporte ao mercado de forma geral. Isso tem sido, essa estratégia ela continua, é uma estratégia que ela tem dado resultado positivo no mercado e de reconhecimento também por parte principalmente dos aplicadores, né, e as lojas de autopeça. Eles executam um papel fundamental no mercado de aftermarket, principalmente influenciando pela marca, e são defensores da marca que eles aplicam. Então, esse trabalho próximo ao aplicador, ao mecânico, oferecendo suporte e principalmente oportunidade de novos negócios, tem sido realmente a estratégia que nós temos adotado e ela continua sendo aplicada, que é uma estratégia positiva em relação ao mercado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clicar em levantar a mão. Não havendo mais perguntas, a sessão está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Braga para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado outra vez aí pela atenção e confiança de vocês, pelo tempo. Depois aí nos dando um pouquinho de feedback através aí do departamento de RI. Comentem conosco um pouco o que vocês acham da iniciativa dos convidados que a gente tem trazido. A nossa intenção é sempre trazer uma abordagem para vocês de temas que nós sentimos ser do interesse. Se houver algo um pouco mais aí que a gente no futuro possa explorar, por favor, compartilhem conosco. Com muito prazer a gente vem e tenta compartilhar o máximo que a gente puder de detalhe. Como eu comentei no princípio, estou bastante ansioso aí pelo fechamento do ano, né, e com base nos comentários do Daniel Brasil, está sendo um quarto trimestre que parece ser interessante até o momento, e é o primeiro trimestre onde a gente aí tem, né, compressores e termal dentro da malha metal leve, claro que não com full, né, a gente vai ver isso em 2025 aí com os 12 meses, mas pelo menos 3 meses, para a gente também poder compartilhar um pouco mais de detalhe, mais aberto aí com todo mundo, o resultado da transação que vocês apoiaram. Bom, me despeço, agradeço aqui aos outros colegas também que devotaram parte do tempo no preparo e na explicação. Sigamos à disposição aí através do site de RI. Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana a todos. A videoconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.